Hoje a gente vai ter aula com a Cíntia e tenho certeza que vai ser espetacular, né? Por tudo que a Cíntia conhece, pelo conhecimento da Cíntia. Então, Cíntia, eu vou te apresentar. A Cíntia, ela é. Não, eu vou fazer o seguinte: vou passar para você, você se apresenta, né? E, Uhum. e a gente já pode começar. Já é 9h03, então a gente já inicia. Ótimo. Cíntia, é Uhum. contigo, tá? Se tu precisar de alguma coisa, tu me chama, mas é contigo. Tá bom? Fica Tá bem bom, à vontade. E tá bom. Uhum. Boa noite a todos vocês, a todas vocês que entraram. Então, para quem não me conhece, eu me chamo Cíntia, sou empreendedora com a Doterra, na equipe do Alexandre e da Ana, e eu fiquei muito feliz quando a Ana me convidou para participar da trajetória profissional. Então, por mais de 10 anos, eu trabalhei como enfermeira, na área da neonatologia e pediatria, fiz mestrado em ciências da saúde e hoje sou empreendedora da Doterra. Então, assim, é uma honra, é uma alegria muito compartilhando isso. Então, eu não conheço, mas eu quero desde que eu sei que num feriado à noite, às 9 horas, quem entrou aqui na sala é porque tem muita vontade de aprender e eu me sinto muito honrada e espero muito poder ajudar vocês, tudo bem? Só me sinalizem se está tudo bem com o som, tudo certinho. E se alguém puder também, só sinaliza para mim dizendo se vocês estão vendo a tela que eu estou apresentando. Alguém pode confirmar? Deixa eu ver, acho que no chat, né? Ah, aquela tá. Bom, obrigada aí, a Bruna, a Juliane. Obrigada por vocês estarem aqui comigo, tá? Então, é uma aula, porém uma aula participativa, então qualquer dúvida, algo que não ficou claro, por favor, me sinalizem, porque o objetivo realmente é compartilhar aí as experiências com vocês, tudo bem? Então, nós vamos falar hoje sobre a química dos óleos essenciais. Deixa eu passar aqui a próxima tela. Aqui. O objetivo dessa apresentação, em primeiro lugar, uma terapia, né, como uma prática integrativa de cuidados em saúde. Por que eu falo isso, né? Porque a aromaterapia é integrativa e com a ciência, porque essa é prática que está nas políticas públicas dentro do Sistema Único de Saúde. E nada dentro de saúde, vocês conhecem muito bem a Anvisa, nada estaria dentro de uma política pública sem embasamento científico, e uma das formas de alicerçarmos, né, o nosso conhecimento é através da ciência. Então, óleos essenciais são ciência, de misticismo, de crendice, é algo realmente químico e científico. Eu pretendo ajudá-los, né, a terem uma ferramenta intelectual, né, para que vocês possam usar os óleos essenciais de forma eficaz e que vocês possam também compartilhar, né, o uso dos óleos essenciais com segurança e conhecimento. Porque hoje eu sei que a grande parte aqui que está presente na sala é empreendedora com Doterra também, e vocês sabem que empreender com Doterra é algo que exige muito, né, da nossa atenção, do nosso cuidado, principalmente com os clientes, e quando a gente demonstra segurança ao compartilhar os benefícios dos óleos essenciais, as chances da gente conquistar o nosso cliente é muito maior. E eu espero também, com essa apresentação, que vocês entendam, né, e fortaleçam os conhecimentos que vocês já têm sobre a pureza e a potência dos óleos essenciais, tudo bem? Então, o que nós iremos falar? Alguns conceitos, sobre algumas definições e também sobre a química dos óleos essenciais.
E nós iremos iniciar com algo que vocês já estão até um pouquinho cansadas de ouvir, né? A definição de óleos essenciais. Mas eu acho interessante a gente reforçar essa definição, em primeiro lugar, porque algumas pessoas estão começando agora com doTERRA e estão começando agora a conhecer os óleos essenciais. Então, eu acho bom a gente reforçar a definição. Então, os óleos essenciais, eles são os extratos, são a composição química das plantas. As plantas, Cíntia, diversas plantas e frutos. Por exemplo, óleos essenciais são encontrados na casca de um fruto, na pétala de uma flor, no caule, na raiz de uma árvore, nas folhas, diversas fontes, né, na natureza oferecem óleos essenciais. Mas o que são os óleos essenciais para as plantas? Representam o metabolismo secundário dessas plantas, ou seja, os óleos essenciais, eles estão localizados em estruturas das plantas, normalmente, por exemplo, assim, de um óleo cítrico, na casca de um óleo. Por quê? Porque é uma barreira protetora, né? E cada planta vai estar, então, localizado ali esses componentes químicos chamados de óleos essenciais, que representam o sistema imunológico da planta. Então, é o sistema de defesa da planta contra as ameaças ambientais, contra as ameaças de alguns insetos, parasitas. Então, agora, imaginem, né, a potência de um óleo essencial para proteger essa planta e o que ele pode fazer no nosso organismo. Então, é algo muito grandioso, né? O óleo essencial para as plantas, representa o metabolismo dessas plantas. Como é que é retirado o óleo essencial da planta, né? Existem duas principais maneiras, que são chamadas, então, de destilação a vapor, o óleo essencial, né, colocado em sistemas, onde é condensado o produto e formado o óleo essencial, e separado o hidrolato, que é a parte mais líquida, né, daquelas plantas. E é ali, então, que é formado o óleo essencial, e esse óleo essencial, então, é levado para o laboratório e envasado nos vidrinhos. Outra forma de que os óleos essenciais são retirados das plantas é através de um sistema chamado de preensão a frio, né? Aqui tem algum exemplo mostrando para você, principalmente, os cítricos, eles são extraídos por preensão a frio, onde o óleo essencial ele é dispensado num outro recipiente, levado também para o laboratório para ser envasado nos vidrinhos, tudo bem? Uma terceira opção de extração de óleos essenciais é por solvente. Por exemplo, algumas flores têm as pétalas muito sensíveis para passar ali por um processo de destilação ou preensão a frio. Então, algumas flores, o óleo essencial extraído através de algum solvente, tudo bem? O que vai depender? Vai depender do tipo de planta e a melhor maneira de extrair, porque isso tudo vai interferir na composição química do óleo essencial. E algo muito importante que eu quero reforçar para vocês, porque eu confesso para vocês, não sei como é na prática de vocês no dia a dia, mas na minha prática, muitas pessoas confundem óleos essenciais com essência. Não sei se é comigo ou se é com todos aqui que acontece, mas assim, eu gosto muito de reforçar quando eu estou apresentando os óleos essenciais, eu gosto muito de reforçar para os clientes e para a minha equipe que óleos essenciais, eles não são essências, né? Então, essências, eles são produtos sintéticos que imitam o aroma de um óleo essencial. Então, é muito importante que as pessoas entendam essa diferença, porque eu vou confessar para vocês que a grande maioria das pessoas que eu apresento óleos essenciais, elas confundem. Então, é muito bom que vocês tenham isso como um recurso para poder explicar a diferença. Então, óleo essencial é puro, é da planta, é natural. A essência é sintético, imita o aroma dos óleos essenciais. Mas quando a gente fala que a gente vai estar utilizando, né, óleos essenciais com finalidades terapêuticas, não basta ser uma essência, precisa ser um óleo essencial. E eu vou explicar para vocês por quê. Antes, eu só quero trazer aqui para vocês algumas definições importantes que, por exemplo, aromaterapia
A aromaterapia, ela é definida, então, como um uso intencional de óleos essenciais para promover saúde e bem-estar. E ela é uma prática integrativa complementar dentro do Sistema Único de Saúde, que utiliza, então, ali os óleos essenciais para que haja, então, promoção da saúde e do bem-estar. E muitas pessoas perguntam, de onde vem, né, os óleos essenciais? Onde estão localizados os óleos essenciais nas plantas? E aí eu quero compartilhar aqui com vocês o local. Não quero que vocês fiquem, assim, muito preocupadas com os nomes, tudo bem? Eu vou combinar compartilhando a apresentação com vocês, para depois vocês conseguirem reforçar esses conteúdos, anotar, tiver ali uma cadernetinha. O que eu acho bem legal é ir escrevendo, porque escrever, ele reforça o nosso aprendizado, tá? Onde estão localizados os óleos essenciais nas plantas? Porque nós já sabemos o que são os óleos, nós já sabemos também o que representa para a planta os óleos essenciais, mas onde estão localizados? E aqui eu mostro para vocês a folha da hortelã-pimenta, e aumentado no microscópio, nós podemos ver essas bolinhas branquinhas que se chamam os tricomas glandulares. Então, essas bolsinhas é onde estão localizados os óleos essenciais de uma folha, por exemplo, tá bom? E os óleos essenciais, eles fazem parte, então, da ciência, né? E existe uma área dentro da farmacologia que se chama farmacognosia. O que significa isso? Dentro da farmacologia, a farmacognosia, ela estuda a ação de componentes naturais no corpo humano. Então, como que se sabe o potencial de ação dos óleos essenciais? Muito além dos estudos científicos, né, que utilizam na prática o óleo essencial nas pessoas e comprovam isso através de um estudo, existe uma ciência farmacológica, né, que vai estudar em laboratório a ação de um óleo essencial no tecido humano. Então, quem estuda isso na área da farmacologia? É a área da farmacognosia. O que é importante, né, conhecer e saber de tudo isso? Em primeiro lugar, para nos dar mais segurança para apresentar os óleos essenciais e, principalmente, para que a gente expanda os nossos conhecimentos e realmente tenha mais segurança e confiança nos óleos essenciais. E como é que eles agem no nosso organismo? Como os óleos essenciais, eles são um conjunto de moléculas de terpenos, eles agem na célula do nosso organismo de algumas formas, vai depender muito da composição química do óleo essencial. Então, os óleos essenciais, eles vão agir na célula, né? Eles têm entrada livre pela célula, vamos explicar assim. Outros óleos essenciais, eles vão agir em receptores de proteicos localizados na membrana plasmática da célula. Isso vai depender de qual tipo de óleo essencial que a gente está falando. Mas o que eu quero explicar para vocês com isso? Que o óleo essencial, desde que usado de forma intencional e correta, ele não vai trazer nenhum prejuízo para a nossa célula, porque ele é compatível com as células do nosso organismo. Então, eu quero que vocês tenham segurança, tanto no uso, quanto na explicação para os seus clientes, de que os óleos essenciais, eles são potentes e seguros, desde que usados da maneira correta. E eu falei para vocês, então, que os óleos essenciais, eles são um conjunto de terpenos. E o que são terpenos, Cíntia, né? Por que você está trazendo tudo isso? Justamente para que vocês tenham ali um conhecimento mais amplo sobre a química dos óleos, tudo bem? Então, terpenos, dentro da química orgânica, é conhecido como um conjunto de carbono, que são por ligações químicas. Então, eu não sei se aqui na sala a gente tem alguém aí que lembra da química que a gente estudou na escola, para quem fez faculdade, também estudou um pouquinho aí sobre química, mas eu não sei se vocês lembram da tabela periódica, né? Aquela coisa que a gente tinha que estudar, onde existem ali vários componentes químicos, entre eles está o carbono, o hidrogênio, oxigênio, né? Quem lembra aí pode
de repente, me falar, ó, eu tô lembrando. Mas é justamente isso, então, né? São conjuntos de átomos de carbono que são ligados por ligações entre eles, que formam o que a gente chama dentro da química orgânica de uma espinha dorsal do carbono. E quem estudou isso e documentou isso foi Lewis, então o nome dessa estrutura é chamada de estrutura de Lewis. Aqui são dois exemplos dessa estrutura, né, de conjunto de moléculas de carbono, então eles são representados dessa forma. E eu acho muito bonitinho, né? Parecem vários locaizinhos assim, onde a abelha coloca o mel. A natureza é incrível, né? E não é à toa que a química orgânica, né, é um conjunto, é uma ciência aí que vai estudar o carbono e a ação do carbono dentro do nosso organismo. O que eu posso trazer de exemplo para vocês, né, para que vocês entendam? Essa classificação com relação à quantidade de moléculas de carbono vai depender de cada óleo essencial. Então, o que a gente chama de monoterpenos? Monoterpenos são um conjunto, então, de moléculas de carbono, como, por exemplo, encontrado aqui no limoneno, dos óleos cítricos, e nós vamos encontrar 10 moléculas de carbono. Então, 1, 2, 3, né? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Algumas são ligadas novamente por outras estruturas. Então, aqui, exemplo de com 10 moléculas de carbono. Sesquiterpenos são conjuntos com 15 moléculas de carbono. Então, ele é um... E esse daqui, diterpenos, são 20 moléculas de carbono, mas eles são raramente encontrados nos essenciais. Então, o que a gente vai encontrar mais nos óleos essenciais? Monoterpenos e sesquiterpenos. Por que é importante entender isso? Em primeiro lugar, dependendo da quantidade de carbono, a ligação na célula humana vai ser diferente. Então, os monoterpenos, eles são mais leves. Lembra que eu falei para vocês que os óleos essenciais, alguns óleos essenciais, eles têm acesso livre às nossas células, são os monoterpenos. E, normalmente, os monoterpenos são aqueles que são mais voláteis. Em alguns segundos, eles são voláteis, eles são transformados do estado líquido para o gasoso de uma forma muito rápida. Os sesquiterpenos, muitas vezes, eles são um conjunto mais pesado. Então, muitas vezes, eles não têm acesso livre à nossa célula, mas eles se ligam a proteínas que estão localizadas nos receptores das células. Tudo bem? Vai depender muito do tipo de óleo essencial. Então, a gente pode dizer assim, o peppermint, ele é um óleo essencial rico em monoterpenos. E a gente pode observar isso porque ele é muito volátil. O cedro, ele é rico em sesquiterpenos. Então, se vocês observarem a textura da gotinha do cedro, vocês vão ver que ela é mais densa. E dessa forma, ela é menos volátil. Tudo bem até aqui, gente? Estão me acompanhando? Qualquer dúvida, escrevam. Ai, obrigada, vocês escreveram ali. Então, nós já sabemos que os óleos essenciais, eles são um conjunto de moléculas de carbono que podem ser classificados de acordo com a quantidade de moléculas de carbono. Mas dentro da química orgânica, esses monoterpenos, diterpenos, sesquiterpenos, eles são separados em grupos funcionais. Dentro da química, existem mais de 20 grupos funcionais de conjuntos de moléculas de carbono. Porém, que estão presentes nos óleos essenciais, vocês vão observar que são esses principais, os alcoóis, os aldeídos, alcenos, cetonas, ésteres, éteres, fenóis e fenilpropenos. Ai, Cíntia, quanto nome difícil! Não se preocupem. No final da aula, eu vou disponibilizar ali para vocês aonde vocês buscam, né, conhecer essas composições químicas, para quem quer se aprofundar. Mas, a princípio, o que vocês precisam saber? Que os óleos essenciais vão ser classificados de acordo com o grupo funcional que eles pertencem, tudo bem? Aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês, desses desenhinhos aí de óleos essenciais.
como eles são representados ali, de acordo com o diagrama de Leaves. Então, a gente pode ver aqui, por exemplo, né, um alcool, a ligação que ele tem, e eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles nos próximos slides, mas o que, que eu trouxe aqui para vocês? Olha que interessante e que incrível que é a química de ligações com as moléculas de hidrogênio e oxigênio, é que eles vão ser caracterizados e nomeados de forma diferente. Eu acho isso incrível, gente. Eu acho encantador conhecer a química e se aprofundar sobre as células do sistema nervoso, do sistema digestivo, respiratório, como os óleos essenciais se ligam a cada sistema do nosso corpo, a cada célula do nosso corpo. Eu acho isso apaixonante. E a gente vê a grandiosidade de Deus, né? Tem que ser algo muito perfeito para criar no nosso organismo essas ligações químicas. E o que, que eu trago para vocês? Por que, que é importante entender sobre a química do óleo essencial? Porque tudo no nosso organismo, tudo é química. Todas as ligações, então todos os processos que ocorrem no nosso organismo para que ele funcione adequadamente está relacionado com a química. Por isso que é importante a gente conhecer isso. Outra variedade que nós temos que atentar com relação aos óleos essenciais é que vai haver uma variação na composição química dos óleos essenciais. Então, o que, que a gente já sabe? Eles são classificados de acordo com a quantidade de moléculas de carbonos, monoterpenos ou terpenos, que eles são classificados de acordo com a sua classificação na química orgânica, que a gente viu aquelas 8 classificações. E também um terceiro ponto, que a química do óleo essencial vai ter composição química. E o que isso representa? Pode variar dentro de uma gota de óleo essencial ou um vidrinho de óleo essencial, ele pode ter ali uma variação de 1 a 1000 componentes químicos, dependendo da planta. Então, o que, que eu posso trazer aqui para vocês? 2 exemplos, tudo bem? Aqui, Birch, né? Birch é o óleo essencial de bétula, tá? O Wintergreen, ele é rico nessa composição química também. E aqui é o nardo. Então, aqui a gente tem 2 exemplos. Então, uma gota, né, da bétula, ela tem praticamente um componente químico, que é o salisato de metila. Para quem não conhece, o salisato de metila, ele é um anti-inflamatório natural. É ele que dá aquela sensação de aquecimento do mix Deep Blue, é o salisato de metila. E olha só que interessante, nessa planta, esse é o componente químico majoritário, é o salisato de metila. E praticamente é ele, representado por uma corzinha aqui, estão vendo? Já o nardo, o óleo essencial de nardo, ele é um dos óleos essenciais mais complexos que tem. Ele chega a ter mais de 1000 componentes químicos. Então, é algo muito grandioso isso, né? Quando a gente entende, assim, qual a diferença, né? E o que, que a gente vai usar? Ah, então, eu quero promover ali alívio de uma inflamação, alívio de uma dor, alívio de uma tendinite, enfim, o que, que eu vou utilizar, né? Um óleo essencial rico em salisato de metila. Vocês veem, né? Vocês conseguem observar isso? E o que é importante, né, reforçar para que a gente entenda que existe uma variação na composição química do óleo essencial por diversos fatores. E por que a gente está aqui? Por que a gente faz doTERRA? Porque doTERRA, ela prioriza desde o seu plantio, do invase até a chegada para o cliente do óleo essencial, que todos os processos sejam os melhores processos possíveis. Por quê? Porque a variação da composição química aqui dentro vai depender de diversos fatores. Por exemplo, o local. A gente sabe, então, que a lavanda, né, ela tem uma área própria na Bulgária, né? Porque ali na Bulgária, a lavanda, ela cresce com uma composição química maior. Eu não posso plantar a lavanda no meu quintal, destilar e vender óleo essencial e comparar com o óleo essencial que foi colhido lá na Bulgária, porque a composição química vai ser totalmente diferente, certo? Então, o tipo de solo, a estação do ano, o tipo de destilação, né? De extração desse óleo essencial, o tipo de invase,
se teve ou não contaminação desse óleo essencial, né? A temperatura que ele está sendo exposto. Então, existe uma diversidade de fatores que vão dizer, né, que vão trazer qualidade para esse óleo essencial, porque vai ter variação da composição química, tudo bem? Eu vou trazer um exemplo para vocês, falando sobre o lavanda, né? Então, eu gosto muito de trazer qual o lavanda que é destilado, né? E é produzido pela doTERRA, a lavandula angustiofilia, porque existem diversas espécies de lavanda, mas é essa espécie que tem uma riqueza maior nos componentes químicos. Então, vamos recapitular o que a gente falou até aqui? Então, o óleo essencial, eu falei para vocês que ele é um composto ali de terpenos, de moléculas de carbono. Então, olha só que interessante, o lavanda, com relação às moléculas de carbono, olha só, ele é composto na sua maioria por monoterpenos, ou seja, compostos ali por 10 moléculas de carbono, uma parte por sesquiterpenos, com uma composição ali de 15 moléculas de carbono, e uma pequena porção de outros, por exemplo, como os diterpenos. Aí, como eu falei para vocês, a maioria dos óleos essenciais contém monoterpenos e sesquiterpenos, tudo bem? O grupo funcional representa ali na química orgânica um daqueles 8 tipos de composições, certo? Então, na maioria é formado aqui o lavanda por ésteres. É formado também por alcoóis, alcenos e uma pequena porção ali de éteres cetonas. Esse é o grupo funcional. E os constituintes químicos? Lembra que eu falei que pode ser de 1 a 1000 constituintes químicos? Então, o óleo essencial de lavanda, para que haja uma ação terapêutica adequada, ele vai variar de 25% a 45% de acetato de linalil, de 20% a 47% de linalol, de 0,3% a 10% de ocimene, porém, existem outros constituintes aqui numa concentração um pouco menor. Então, majoritariamente, o óleo essencial de lavanda contém acetato de linalil, linalol e ocimene. E o que esses constituintes... Por que é importante que a gente entenda a química? Eles vão promover redução da ansiedade e do estresse, eles vão promover uma noite de sono de qualidade, eles vão promover também um alívio das tensões. Para a pele, né, ele também pode ser usado porque ele vai aliviar as irritações da pele, por exemplo, queimaduras, picadas de inseto, ok? Ele vai atuar no sistema nervoso e no sistema tegumentar. Então, é algo muito grandioso a gente entender e estudar o óleo essencial dessa maneira, né? Não sei se para vocês, mas eu tenho, assim, eu acho muito isso tudo. Ele pode ser usado de forma aromática, tópica, por ingestão, e ele, em algumas peles, pode ser diluído, mas ele não precisa de ser diluído de uma forma geral, somente para peles sensíveis, tudo bem? Eu vou explicar agora rapidamente sobre esses grupos funcionais, tudo bem? Mas de uma forma mais ampla, porque eu sei que é uma aula muito pesada, né? Uma aula de química. Então, eu me coloco à disposição também para estar ajudando vocês no dia a dia, vou colocar as referências depois aqui. Mas nós vamos falar agora um pouquinho sobre cada grupo funcional. Por que é importante saber isso? Porque muitas vezes o que vai acontecer? Vocês vão querer indicar um óleo essencial ou até usar um óleo essencial, e vamos supor que o lavanda acabou, e aí vocês não se programaram direitinho e não pediram o lavanda. Aí vocês falam, meu Deus, e agora o que eu posso usar para promover, né, uma noite de sono de qualidade? Né? Aí vocês vão poder, sabendo da química do óleo essencial, vocês vão ver que existem outros óleos essenciais que são ricos em linalil, em acetato de linalina, que são componentes químicos que relaxam o organismo. Então, os alcoóis, eles são caracterizados porque eles têm pelo menos uma ligação com um átomo de oxigênio. Então, essa é uma das características aí dos alcoóis, tudo bem? Normalmente eles terminam em ol, por exemplo, citronelol, geraniol, linalol, né, do lavanda,
patiolol, do patchouli. E olha só que interessante, né? Patchouli também, patchouli está com 10% de desconto, hein, gente, esse mês. Patchouli, ele também tem essa ação, né, de acalmar o sistema nervoso. Alguns óleos, então, ricos em alcoóis, o melaleuca, gerânio, coentro, lavanda, sândalo, vetiver, cedro, patchouli. Olha só que legal, gente. Então, vamos supor que o nosso cliente não se adaptou com lavanda. Nós temos aí outras opções para dar apoio ali no sistema nervoso e no relaxamento. A gente pode, de repente, falar sobre o cedro, sobre o patchouli, sobre o vetiver, que vão ter aí as funções semelhantes ao lavanda. Outro exemplo para vocês de aldeídos, né? Então, o aldeído, ele é caracterizado porque ele tem uma ligação dupla, né, a uma molécula de oxigênio. Então, exemplo, né, o geranial, o neral, o cinamaldeído e outros óleos essenciais. Exemplos, né, de aldeídos: cássia, canela, melissa, capim-limão e limão. Então, eles dão ali um apoio para o sistema imunológico, para o sistema cardiovascular, para o metabolismo, né? Vocês sabem, né? O que tem ali no Metapower, né? Tem a canela ali no Metapower. Então, por quê? Porque é um dos componentes que dá apoio ali para o metabolismo do nosso organismo. Outro exemplo para vocês. Outro exemplo, os alcenos, né? Eles possuem pelo menos aqui, ó, uma ligação dupla entre dois carbonos. Veneno, né? Então, os óleos cítricos, eles são ricos em alcenos. Também o olíbano, o abeto de Douglas, o tanacleto azul, limão, laranja, óleos cítricos aqui, o ilhang-ilhang, copaíba, melissa. Então, ele tem efeitos aqui antioxidantes para o organismo, ele vai dar apoio também para a pele, para os tecidos, vai ajudar na meditação, no relaxamento, concentração. Eu até quero falar para vocês, ó, o óleo que eu estou usando hoje aqui para fazer a apresentação, eu escolhi o Frankincense, e eu coloquei no difusor também, e eu quero que vocês peguem o essencial, porque daqui a pouquinho eu quero que eu vou fazer aí uma atividade rapidinha com vocês. Então, quem tiver aí um óleo essencial, já pega, que daí eu vou escolher alguém aí para falar qual é o óleo essencial, e a gente vai fazer aí uma dinâmica bem legal. Já pega aí o olhinho e me mostra aqui, hein? Os ésteres, eles são definidos porque eles têm um átomo de carbono central que é ligado duplamente por moléculas de oxigênio. E qual é a ação de um éster no nosso organismo? Ele vai ser relaxante, calmante, vai ajudar a rejuvenescer a pele. Então, esse daqui, para a estética, é muito legal a gente conhecer. Então, óleos essenciais ricos em ésteres definidos, eles são o lavanda, camomila romana, elixir. Quem ainda não usou o elixir, né, para a pele, ele é o Sempre Viva, ele é um dos componentes ali do Verage, ele é incrível, porque ele é rico, né, em ésteres. O Whitergreen também. Então, nem todos os óleos essenciais, eles podem usar de forma por ingestão. Por exemplo, o Whitergreen, o Deep Blue, se vocês observarem a tampa, ele tem uma tampinha diferente, certo? Porque o Whitergreen, que pode ser tanto vendido separadamente ou dentro lá do mix do Deep Blue, ele não é para ingestão, porque ele pode ocasionar ali uma irritação, uma queimação no sistema gastrointestinal. Tem um asterístico aí no uso interno. Os éteres, né? Eles têm ali uma ligação, né, com um átomo de oxigênio ligado a dois carbonos, e os óleos ricos, né, que têm essa composição: cardamomo, eucalipto, alecrim, melaleuca, hortelã-pimenta, mirra e vetiver. Aqui a gente pode ver que eles têm propriedades de limpeza e abertura das vias aéreas superiores, então eles também fornecem aí um suporte antioxidante para o organismo. Cetonas. Então, as cetonas representam um grupo onde haja ali uma ligação dupla com moléculas de carbono. Quais são os exemplos? O Frankincense, o Douglas Fir, tanacleto azul, limão, laranja, ilhang-ilhang, pimenta, copaíba, melissa.
Vocês observaram que muitos óleos essenciais, eles se repetem? Lembra que eu falei para vocês que podem haver ali mais de 1 a 1000, né? Composições e constituintes químicos nos óleos essenciais? E quando a gente, às vezes, por que é importante conhecer a química? Porque muitas vezes a gente pode estar substituindo um uso. E as cetonas, então, elas são caracterizadas ali por uma ligação dupla com um átomo de oxigênio. E aqui a gente pode citar hortelã, hortelã-pimenta, o gerânio, a alcarávia, o nardo, o frankincense. E qual é a função ali das cetonas? Eles têm uma função de apoio digestivo, apoio gastrointestinal e sistema nervoso. Existem diversos estudos científicos que trazem o uso do hortelã-pimenta como protetor gastrointestinal. Então, até para síndrome do intestino irritável, o uso do hortelã-pimenta, por quê? Porque ele é rico em cetona, que vai dar aí um apoio para a função digestiva. Quero trazer também para vocês que eles têm esse tipo de ligação, né? E é por isso que eles são chamados de fenóis, porque eles se ligam com um oxigênio e um hidrogênio. Exemplo, tomilho, orégano, cravo, cinnamon. Esses óleos, se vocês observarem os fenóis, eles são óleos que eles são abrasivos para a pele. Normalmente, a gente tem que diluir para utilizar um fenol na nossa pele. Eu já tive uma experiência aí com orégano, que caiu um pouquinho na minha mão sem estar diluído, e aí ficou... É claro que depois de um tempo ele já melhora, mas ele tem aquele efeito de aquecer, queimar, porque eles são óleos, fenóis, são óleos fortes, potentes. Por que é importante, então, conhecer isso? Porque a gente sabe que esses óleos essenciais, eles têm propriedades antioxidantes que vão também ajudar no funcionamento imunológico, no sistema nervoso, respiratório, em diversos órgãos do nosso organismo. E os fenilpropenos, né, que ele é um grupo que é caracterizado por um carbono e um anel benzeno, que é ligado a um segundo carbono. Então, parece uma pipa, né? Então, essa é uma característica de um fenilpropeno. Exemplos, eles têm... o seu uso, ele vai promover ali um fluxo sanguíneo saudável e vai apoiar o sistema digestivo. O funcho, né, que é o erva doce, anis, anis estrelado e manjericão. São exemplos de fenilpropenos. Gente, quanta coisa que eu falei, né, com relação ali aos grupos funcionais dos óleos essenciais. Então, vamos recapitular 3 pontos importantes dos óleos essenciais. Quantidade de moléculas de carbono. Ou eles vão ser monoterpenos, sesquiterpenos ou diterpenos. O que está mais encontrado nos óleos essenciais? Monoterpenos e sesquiterpenos. 10 moléculas de carbono, 15 moléculas de carbono. Bom, grupos funcionais. São tudo isso que a gente falou, esses 8 subgrupos, né? Que são os alcoóis, os aldeídos, os fenóis, os fenilpropenos. Esses todos que a gente falou agora. E um terceiro ponto, os constituintes químicos, que podem variar de 1.000 a 1.000, de 1 a 1.000 componentes químicos, né? Linalol, limoneno, beta-cariopileno, isso tudo é constituinte químico. Então, o óleo essencial, ele vai ser composto por essas 3 classificações, tudo bem? Agora eu quero saber o que tem no vidrinho do óleo essencial. E eu quero aí, quem que pegou um olhinho essencial? Quem pegou aí? E quem pegou um olhinho essencial, eu quero que veja ali atrás, no fundo do óleo essencial, e me diga se, né, é escrito bem pequenininho, mas eu quero que vocês me digam ali, que alguém digite para mim ali. Deixa eu escolher alguém aqui, deixa eu ver. Quem que está com óleo essencial na mão aí? A gente só vai fazer uma dinâmica e logo a gente já... Regiane, você foi a escolhida. Regiane, você consegue ler no fundo ali a numeração? Não, o meu tá apagadinho. Tá apagadinho? Alguém aí tem aí tem uns que conforme usa eles vão apagando, tá? Tem alguém aí que consegue?
Oi, eu consigo sim. É a Bruna? Isto, Oi, Bruna. é o lote, isso? Tá, então eu vou abrir aqui uma outra tela agora. E aí, Sim, Bruna, e eu vou compartilhar com vocês aonde a gente busca essas informações todas aí que eu estou compartilhando com vocês. Calma aí, deixa eu só. é, só um pouquinho. sim. Agora eu vou compartilhar de novo. Aí a Bruna vai dizer para a gente aí o lotezinho do óleo essencial. Vocês estão vendo a minha tela, gente? Sim. Ótimo. Onde que eu entrei? Eu entrei no source2u.com/pt. Eu vou compartilhar com vocês depois. Eu não sei se, provavelmente aqui alguém já conhece, né? Mas para quem não conhece, essa é uma página da doTERRA, onde ela mostra por que os óleos da doTERRA são mais puros e mais potentes. E ela prova isso pelos testes CPTG que são feitos, tá? Aqui no site tem vários para vocês mexerem, mas hoje o que eu quero trazer para vocês, que nessa caixinha está dizendo aqui, ó, digite sua identificação de qualidade do óleo essencial. Então, Bruna, me diga aí o número que está aparecendo. 22, 22, 23, 23, 50, 30, 4 BR. 4BR. Isto. Vamos ver se dá certo aqui. Uhum. Vamos ver. Calma, esse aí eu acho que está faltando um númerozinho. Vamos de novo. Vamos de 22, novo. 22, 23, 23, 50, 30, 4 BR. 4BR. Vamos ver se agora aparece. Também não. Deixa eu pegar outro. Pega outro aí. Senão daí eu falo do meu aqui. Ai, 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 tá apagadinho. Calma que eu tenho Tem uns vários. que são apagadinhos. Aqui, 22, Tá. Vamos lá. 22, 23, 23, 27, 27, 3 BR. 3BR. Ai, tomara que agora dê certo. Também não. Então é 20. Tá, vai de novo que eu acho que é um 2 no lugar do 7. Tá, pode falar. 22, Uhum. 23, Aham. 27, 3 BR. Assim ele já tá dando, ó. Deixa eu ver se dá certo. Gente, eu vou colocar o meu aqui e depois a gente tem que ver alguma coisinha ali do número que não está dando, tá? Eu vou Sim, colocar. Pode ser? Pode ser, Bruna? E depois eu claro. te ajudo a ver aí por que não está dando o seu. Sim. 22, 10, 48, 14, BR. Ah, gente, olha só que incrível. Olha o Frank Science aqui que eu falei para vocês que eu estou usando hoje. Olha só que legal, gente, que ferramenta bacana para a gente aí reforçar a nossa fala, para trazer mais credibilidade aí para os nossos clientes. É que a doTERRA, ela certifica todos os produtos. E aqui está o Frank Science, esse vidrinho que está na... E tem aqui o CPTG, tem aqui o download do resultado. Vocês estão vendo, gente, a minha tela? Sim. Então, quem que faz? A doTERRA, ela terceiriza para a Aromatic Plant Research Center, que é um centro de pesquisa aromáticos de plantas. Ele é um laboratório terceirizado que vai trazer ali, né, as características, né? Então, aqui fala do Frank Science, qualquer coisa vocês copiam e jogam no Google Tradutor,
mas aqui está fazendo que não tem adulteração. Olha só que legal, gente. Deixa eu aumentar. Não tem adulteração, nem contaminantes. Incrível, né? Só doTERRA para fazer isso. Aqui tem uma análise cromatográfica dos componentes químicos do Frank Science, todos comprovados. Então, aqui, ó, tem a concentração, que essa análise é constituinte químico para dizer a quantidade no óleo essencial. Então, aqui, ó, a gente vê, olha que incrível, né? São 60 constituintes químicos dentro do... Olha que interessante, deixa eu aumentar aqui para vocês. Alfa-pinene é um dos maiores constituintes químicos do Frank Science, né, que vai promover ali, então, o foco, renovação das células do sistema nervoso, vai trazer ali renovação celular, então ele é um óleo essencial para as questões neurológicas excelentes, porque ele tem o alfa-pinene. E aqui, todos os demais constituintes químicos. Então, essa é a análise, então, do Frank Science aqui pelo site. Então, quem não conhecia e não buscava, eu acho que vale muito a pena entrar ali no Search to You para fazer as buscas, tudo bem? E a gente já está em encerramento, tá? Mas aí eu quero só terminar aqui de compartilhar com vocês o que tem dentro do vidrinho de óleo essencial. A gente sabe que é muita pureza, muita potência. Então, aqui eu só trouxe exemplos, né? Aqui eu trouxe do capim-limão, mas como a gente já fez ali a apresentação, mas aí esses aqui vão estar sendo compartilhados com vocês. Análise ali cromatográfica do lemongrass, porque eu tinha pego o lemongrass para fazer a apresentação, e aqui a quantidade de constituintes químicos. E por que que é importante, então, entender a variação química do óleo essencial? Em primeiro lugar, para mostrar que os óleos essenciais da doTERRA são óleos essenciais que não têm contaminação, não têm adulteração, porque se em algum teste desse, que é passado por esse terceirizado, apresentar qualquer irregularidade, a doTERRA despreza aquele lote. A doTERRA não passa adiante, nada com contaminação, nada com nenhum tipo de aditivo. E outra, se não tiver aquela concentração química necessária, a doTERRA diz que esse óleo não estava rico, alguma coisa influenciou, o clima, o solo, a coleta, e ela não vai disponibilizar o invase e para venda se esse óleo essencial não tiver tudo aquilo que eles entendem como rico e potente. Então, pessoal, né, CPTG, né, é isso que faz a diferença para um óleo essencial, que é o certificado de pureza, né, o fornecimento de óleos essenciais mais puros e potentes. Porque quando a gente fala que a gente vai estar oferecendo para o nosso cliente algo para nível terapêutico, para ajudar na saúde e no bem-estar, a gente tem que garantir que esse produto ele é excelente. E é por isso que, como enfermeira, eu trabalho com doTERRA e é isso que eu indico e é assim que eu ajudo os meus clientes e os consultores da minha equipe, mostrando que tem pureza e potência. Então, gente, vamos fazer um resumão aí, só para ficar claro para vocês o que a gente aprendeu hoje. Então, em primeiro lugar, a gente aprendeu essenciais, eles são um conjunto de moléculas de carbono, eles não são essências, eles não são sintéticos, eles são Segundo ponto, eles estão localizados nos tricomas glandulares e fazem parte do metabolismo secundário das plantas, que é o sistema imunológico, o sistema de defesa. O terceiro ponto, eles são retirados das plantas, né? E os óleos essenciais através de processos como destilação a vapor, prensão a frio. As pétalas mais sensíveis, algumas são por solvente. O que vocês precisam saber? Que a química dos óleos essenciais envolve, então, um conjunto de moléculas de carbono. São definidos de acordo com a quantidade de moléculas de carbono. Monoterpenos, 10 moléculas de carbono. Sesquiterpenos, 15. A gente viu ali que poucos óleos essenciais têm 20 moléculas de carbono, que são os diterpenos. A gente viu também que os óleos essenciais são definidos por grupos funcionais. E o que vai dizer? Qual é o grupo funcional? É um álcool? É um aldeído? É um fenol? Vai ser um tipo de ligação
com a molécula de oxigênio, a molécula de hidrogênio ou oxigênio. É isso que vai fazer a diferença ali. Um outro ponto que fatores como o ambiente, o plantio, a coleta, a destilação, o invase, vai interferir na qualidade do óleo essencial. E que para o óleo ser potente e puro, ele precisa passar por testes. Ok? E é por isso que a gente está com doTERRA, né? E por isso que a gente é apaixonado por doTERRA. O que eu recomendo para vocês, que eu vou compartilhar ali no grupo, vou falar ver com a Ana, né, se eu posso estar compartilhando com vocês. Em primeiro ponto, gente, da onde eu tirei todas essas informações? Do Manual de Química do Dr. Hill. Em inglês, porém, gente, vocês selecionam, jogam no Google Tradutor, e aí vocês vão ter ali a tradução, é excelente, tá? Esse daqui quando eu conheci esse manual de química, abriu muito os meus conhecimentos e eu pude ajudar muito os meus clientes, falando com muito mais propriedade sobre os óleos essenciais. Então, recomendo para vocês, né? Aos pouquinhos ali vão lendo. O que eu quero também compartilhar com vocês, esse estudo científico publicado na revista da Escola da USP, que fala sobre aromaterapia e enfermagem, mas fala muito sobre a concepção teórica e histórica. É muito legal esse estudo, porque ele faz um resgate histórico e teórico sobre os óleos essenciais. E o Source2You, que é o local aí que vocês vão procurar para saber qual é a composição química, os testes que são feitos nos óleos essenciais. Então, para finalizar, eu quero deixar aqui um recado para vocês, que é algo que faz parte da doTERRA, da filosofia de doTERRA, e combina muito com os meus princípios e com o meu objetivo de vida, né? Uma gota na mão, uma família por vez, uma comunidade. Dessa forma, nós vamos aí ajudar a curar o mundo. Nosso propósito, enquanto consultor de bem-estar, é algo incrível. Vai muito além do valor que a gente recebe pela doTERRA, é algo realmente transformador para as famílias. Então, é algo que faz o meu coração pulsar, que realmente me dá brilho nos olhos, é poder ajudar, é poder receber de uma família: Cíntia, meu filho não estava dormindo, poxa, obrigada, né? Agora ele dorme melhor. Ou então, não estava respirando bem, com os óleos essenciais ele melhorou. Ou então, eu não estava disposta, e agora com os óleos essenciais me deu um ânimo maior. Ou eu tinha problemas digestivos, óleo essencial, estou muito melhor. Então, uma gota, uma família, a comunidade toda, isso é o que faz a gente pulsar, né? Que faz pulsar o nosso coração. E é isso, eu quero, então, agradecer. Eu quero abrir para perguntas, né? Não sei, Ana, se dá tempo, eu acho que a gente tem uns minutinhos ainda, mas quem tiver alguma pergunta, se eu souber, eu posso ajudar, senão eu prometo que eu vou pesquisar e vou trazer para vocês. Alguma pergunta? Ana, não sei se você quer fazer algum comentário. Gente, eu agradeço demais a presença de vocês. A gente está aqui, né, com 36 pessoas na sala. E eu vou falar para vocês são demais. Porque num feriado, essa hora da noite, vocês abrirem para aprender sobre os óleos essenciais, já fiquei fã de todo mundo aqui. Obrigada, né, por estarem aqui comigo. Espero de coração ter ajudado vocês, ter ajudado um pouquinho, né, a compartilhar aí o que eu tenho estudado, o que eu tenho vivido com os óleos essenciais. Ana, não sei se alguém tem uma pergunta, se alguém quer fazer um comentário. Ali o pessoal está escrevendo. Obrigada aí pelo retorno, gente. Estou muito feliz aí de saber que vocês gostaram, tá? Obrigada, gente. Vocês que arrasaram de estarem aqui comigo, né? Quem arrasou aqui foi vocês. Obrigada. Realmente, eu vou confessar para vocês, é um presente poder compartilhar as nossas experiências, né? Que nada adianta a gente conhecer, saber sobre os óleos essenciais e não transbordar isso com as pessoas. Vamos disponibilizar, a Ju ali perguntou, vamos disponibilizar a apresentação, vou disponibilizar também o link por Source2You, que é aquele site que a gente procurou, vou disponibilizar o e-book do Dr. Hill,
Se alguém tiver ele traduzido em português, coloca no grupo lá. Eu não tenho, eu utilizei ele na versão do Dr. Hill. E vou disponibilizar também o estudo científico publicado na USP, né, na Escola de Enfermagem da USP, falando sobre a concepção histórica e teórica, porque é muito importante para fortalecer a nossa fala. Pessoal, se não tem nenhuma pergunta, então eu quero agradecer a você. Ah, não, pergunta ali, a Gi. Ou não, levantou a mão? Não, só para agradecer, né, pela que trouxe para a gente, né, um orgulho para a nossa equipe aí saber que nós temos uma professora da Univale, né, para quem não sabe, a Univale é a Universidade Federal, Universidade do Vale do Itajaí aqui, né, não é federal, mas é uma grande universidade, e compartilhar o conhecimento, né, que você tem nessa área que é tão grandiosa, que fala sobre os óleos essenciais também, né, Cíntia? Isso é muito importante para nós, assim, que somos consultores e precisamos entender um pouco mais sobre essa empresa chamada doTERRA e esse CPTG que é tão maravilhoso e diferencial, né? Eu fiz o curso de especialista de óleos essenciais pela doTERRA e eu pude ver ali o quão maravilhoso é a destilação do óleo essencial. doTERRA não é qualquer empresa, né? É por isso que o nosso óleo essencial pode realmente ser ingesto, né? Os que são disponíveis dentro da natureza que podem ser tomados. É muito bacana a gente conhecer esse processo da doTERRA e essa discrepância ali de transparência do óleo essencial, como a Cintia acabou de finalizar a aula ali, mostrando, né? Que você consegue ver as propriedades químicas do óleo essencial daquela planta que você está consumindo. Então, só gratidão, né, por você, né, a gente sabe que tem uma vida corrida aí em São Paulo, mas nós sabemos que você é uma grande bênção aí para somar nesse projeto chamado doTERRA e nos ensinar, né, porque a gente também está aqui para aprender com quem manja dessa área aí mais específica, né. Só gratidão pela aula de hoje. Deus abençoe você. Muito obrigada, Gi. Uma honra. Na verdade, eu aprendo muito mais. Eu acho que quem, né, se disponibiliza a passar suas experiências, eu acho que aprende muito mais do que quem ouve, porque a gente reforça muito a nossa fala quando a gente ajuda as outras pessoas. Então, eu quero dizer que foi uma alegria, um prazer muito grande estar com vocês. Contem sempre comigo. É uma honra, né, estar com vocês e fazer parte aí da equipe da doTERRA. Um beijo, então. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Qualquer coisa aí eu estou à disposição também para estar ajudando vocês, tá bom? Um beijão. Boa noite para todos. Muito